Olá, aqui é o Alfredo Parque, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E antes de começar, eu queria te pedir para você se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu postar daqui para frente. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar uma forma de como você pode utilizar o seu conhecimento e transformar isso num negócio. Um negócio que é altamente lucrativo e que demanda de quase nenhum investimento inicial ou custos extremamente insignificantes perto do que você já tem no dia a dia. Nos últimos anos, a gente tem visto muitos brasileiros que têm se tornado milionários de 6 anos para cá, mais ou menos, 6, 7 anos para cá, e que têm se tornado milionários vendendo conhecimento. É bem provável que você conheça alguém que tem um curso online, ou que venda um livro digital, um e-book, ou que venda uma mentoria, uma consultoria, um curso. Enfim, existem N formas de você distribuir isso. E talvez você já tenha pensado nisso. Talvez já tenha passado pela sua cabeça que você pode ter capacidade de vender o seu conhecimento. Ou se está sendo algo novo para você neste momento, você pense coisas do tipo: bom, mas para eu vender o meu conhecimento eu preciso me tornar um especialista. E é aí que a grande maioria das pessoas param. É por isso que a grande maioria das pessoas não consegue seguir em frente, dar continuidade e criar um negócio que é muito lucrativo e muito simples de começar. Então vamos entender aqui a raiz desse problema, que é o conceito de especialista. O conceito mais comum sobre o que é ser um especialista é de que a pessoa tem que ter uma formação específica, ou a pessoa tem que ter algum título, por exemplo, ter um mestrado, um doutorado, ter uma pós em determinado assunto, ter inúmeros certificados sobre um assunto específico, ou tem que ter prática de mais de 10 mil horas. Por exemplo, se eu quero me tornar um especialista sobre investimentos, eu quero ensinar as pessoas a como investir na bolsa de valores. Para isso eu preciso ser alguém que já esteja no mercado há muito tempo, ou que eu tenho que ter uma formação específica em finanças, ou para eu ensinar algo sobre gestão de negócios, eu tenho que ter uma formação específica, títulos, certificados em gestão de negócios. Ou para eu falar sobre marketing digital, eu tenho que ser alguém com certificados ou títulos na área da comunicação ou de marketing. Ou acham também que o especialista tem que ser aquele que sabe mais do que todo mundo, alguém que tem um conhecimento exageradamente maior do que a grande maioria. E isso trava muita gente de se tornar um especialista de fato. Mas olha só, se você estudar sobre algum assunto específico com um detalhe, um nível de detalhes um pouco mais aprofundado, sem precisar passar meses, anos e anos estudando, praticando aquilo, você já tem um conhecimento maior do que 90% da população. Experimente estudar um pouquinho sobre alguns detalhes de como investir na bolsa de valores. E pega um grupo, até de pessoas próximas de você que não tem esse costume, que nunca investiram, e começa a falar aquilo que você estudou. As pessoas vão olhar para você como alguém de referência e falar: uau, essa pessoa sabe, entende do assunto. Você está um especialista naquele grupo. Ou se você estuda sobre algum tipo de dieta, uma tendência nova que está surgindo no mercado, ou sobre marketing digital, sobre técnicas novas, ou para falar sobre carros, se você é apaixonado por carros, e você começa a falar aquilo para o seu meio, para um grupo de pessoas, ou para pessoas que você talvez nem conheça, mas que não tenham conhecimento aprofundado do assunto. Só o fato de você ter estudado um pouco a mais, você já conhece mais do que aquela pessoa, você sabe mais do que aquela pessoa. E essa informação pode ajudar essas outras pessoas. Então você se torna alguém com conhecimento acima, maior do que 90% da população. E quanto mais você ensina aos outros, mais você ensina daquilo que você estuda, mais você é obrigado a estudar. Por quê? Se eu ensino algo que eu já sei, para eu ensinar alguma coisa, para eu continuar ensinando, eu preciso aprender mais. Isso faz com que você se force a buscar mais conhecimentos e não simplesmente ficar parado com o conhecimento que você tem hoje. Ou seja, você evolui cada vez mais. E o que você sabe sobre algum assunto, talvez centenas, milhares de pessoas saibam, só que milhões de pessoas ainda não sabem. E as outras pessoas que sabem o que você sabe nem se arriscam a ensinar ou a entrar nesse mercado, construir um negócio e vender o conhecimento, porque eles acreditam que eles precisam ser especialistas, usando aquele conceito: especialista tem que ter título, tem que ter certificados, tem que ser alguém com 20, 30 anos de experiência naquela área, ou que precisa ser alguém com conhecimento muito acima do que a grande maioria. E por isso deixam para trás a grande oportunidade
de criar um negócio altamente lucrativo. Então aqui eu vou te passar mais 2 conceitos do que é ser um especialista. E eu me baseei no livro de Brendon Burchard, que se chama O Mensageiro Milionário. Vale muito a pena você ler esse livro. Então o primeiro tipo de especialista é o especialista por resultados, especialista por experiência própria. Ou seja, você não precisa ter uma formação específica, um título ou uma nomeação para aquele determinado assunto. Por exemplo, se eu não tenho uma formação em gestão de negócios, nada em relação a essa área. Mas eu tenho 3 empresas há mais de 20 anos, tenho experiência, são empresas altamente lucrativas, eu posso ensinar pequenos empresários a aumentar os lucros das empresas deles. Ou seja, eu sou um especialista nesse assunto, porque é algo que eu já tenho experiência, algo que eu vivo, algo que eu consigo ter resultados próprios. Ou em se tratando da minha vida pessoal, se eu tenho um relacionamento, estou casado há 10, 15, 20, 25, 30 anos que sejam, e o nosso casamento sempre foi saudável, sempre foi um casamento exemplar, eu posso ensinar outras pessoas sobre como ter relacionamentos saudáveis. Então o que conta aqui são os seus resultados, é a sua experiência, a sua vivência ao longo da sua vida. Você se torna especialista pelos seus próprios resultados. Então pensa no exemplo que eu dei sobre eu ter 3 empresas, mais de 20 anos de experiências, com empresas altamente lucrativas. Mesmo eu não tendo nenhuma formação na área, mesmo se eu não tivesse nenhum tipo de titulação, nada em relação a isso. Você, se tivesse uma empresa, você teria mais confiança em mim ou em um PhD, alguém que tem uma formação acadêmica impecável em gestão de negócios, mas nunca gerenciou uma empresa sequer? Em quem você mais confiaria? Em quem você pediria conselhos práticos de como ter mais lucro dentro de uma empresa? Então pense aqui, quais resultados você teve na sua vida pessoal ou nos seus negócios? Faça essas perguntas aqui e as respostas que você encontrar vão ser sinais do nicho que você pode trabalhar para você vender o seu conhecimento. Porque muita gente pensa, ok, agora eu sei que eu posso vender meu conhecimento, mas que tipo de conhecimento? Que tipo de assunto? Então completa essas frases aqui. Exemplo número 1. Os segredos que eu aprendi para ter um casamento feliz são. Exemplo 2. Os segredos que eu aprendi para ter uma carreira de sucesso são. Exemplo 3. Os segredos que eu aprendi para cozinhar bem são. E agora eu vou te passar mais 9 frases para você completar. E cada frase está dentro de um grande nicho. São nichos extremamente lucrativos que você pode identificar agora para você começar o seu negócio. Então, começando aqui, 5 coisas que eu aprendi para me estimular e atingir os meus sonhos são. 5 coisas que eu aprendi sobre liderar uma equipe são. 5 coisas que eu aprendi sobre gerenciar dinheiro são. 5 coisas que eu aprendi sobre ter uma empresa bem-sucedida são. 5 coisas que eu aprendi sobre ter uma loja que vende todo dia são. 5 coisas que eu aprendi sobre marketing digital são. 5 coisas que eu aprendi sobre espiritualidade são. 5 coisas que eu aprendi sobre decorar uma casa, sobre moda ou sobre organização são. 5 coisas que eu aprendi para ser mais produtivo trabalhando em casa são. Percebe que cada uma delas trata de um assunto, um nicho específico? Se você teve mais facilidade em algum desses assuntos, dê mais atenção, porque é bem provável, um sinal de que você tem muito conhecimento sobre aquele assunto. Você tem um conhecimento e gosta sobre um assunto e que você pode ter mais facilidade de passar para as outras pessoas esse conhecimento que você tem. E caso você não tenha experiência, tenha resultados, ainda assim você pode se tornar sim um especialista. E aí que vem o segundo conceito de especialista, que é o especialista por pesquisa. E no livro do Mensageiro Milionário, o autor ele cita um caso que aconteceu com ele, onde a irmã dele estava noiva na época e estava com dificuldades no relacionamento, estava com problemas, e pediu conselhos para ele. E ele, que nem namorada tinha, nunca nem tinha casado, começou a estudar, começou a pesquisar sobre o assunto para poder ajudar a irmã dele. E ele começou a se aprofundar, começou a estudar, começou a entrar em detalhes e passar esses conselhos para a irmã dele. E tudo aquilo que a gente foca expande. Então se a gente compra um carro vermelho, a gente tende a ver muito carro vermelho na rua.
Da mesma forma, isso aconteceu com ele. De tanto ele estudar sobre relacionamentos, ele começava a falar naturalmente com as pessoas sobre relacionamentos. Até que um dia ele foi ajudar uma colega do campus dele que estava precisando de conselhos sobre relacionamento. E ela teve em uma semana um bom resultado. E ela pediu para que ele desse esses mesmos conselhos, ou seja, através de uma palestra, se não me engano, para o grupo de amigas delas. E elas pagaram para ele fazer isso. E ele começou a estudar mais, ele começou a ajudar mais pessoas, as pessoas ouviam os conselhos, aplicavam e tinham resultados, e ele foi aprimorando cada vez mais até que ele se tornou um especialista sobre relacionamentos. E ele não tinha nem experiência própria, ele não tinha nem resultados próprios, mas ele se tornou especialista por pesquisas, porque ele pesquisava, estudava, outras pessoas aplicavam e tinham os resultados. Então ele obtinha resultado de outras pessoas aplicando o que ele ensinava. E talvez você ainda esteja duvidando. Será que eu realmente consigo me tornar especialista sem eu ser o top, sem eu ser o melhor, sem eu ter títulos em relação a isso? Eu vou te fazer uma pergunta aqui então. Imagine que você tem agora R$1 milhão para você comprar uma casa. Você pagaria pelo conselho de alguém que nunca comprou um imóvel na vida dela? É bem provável que você responda não. Mas se essa pessoa que nunca comprou nenhum imóvel na vida dela tivesse entrevistado 20 dos maiores investidores de imóveis do mundo e ele tenha registrado as dicas mais valiosas, as estratégias que esses investidores utilizam no dia a dia para comprar imóveis. E agora, você pagaria por um conselho dessa pessoa? Percebe como não necessariamente essa pessoa, o especialista, ele tem que ter resultados próprios, experiências próprias, mas ele pode, através de resultados de outras pessoas comprovadas, se tornar um especialista. E outro grande exemplo aqui é o Napoleon Hill, um dos principais autores em relação a literaturas voltadas para negócios, para prosperidade, para educação financeira. E ele lá atrás escreveu um livro que chama Quem Pensa Enriquece, que inclusive até hoje é um dos livros mais vendidos sobre enriquecimento. E quando ele escreveu esse livro, ele não era rico, mas o que ele fez foi entrevistar por muitos anos as pessoas mais ricas do mundo e começou a identificar padrões de pensamento e de comportamento. Ele estudou caso a caso, juntou todas as informações e colocou no livro. E várias pessoas começaram a ler o livro, começaram a aplicar e começaram a ter resultados. Percebe como ele se tornou uma referência no assunto, mesmo sem ele ser uma pessoa rica naquela época? Então você pode transformar o seu conhecimento, colocar isso num livro, você pode colocar num livro digital que é o e-book, você pode transformar isso num curso. Você pode, por exemplo, ler vários livros sobre algum assunto, por exemplo, relacionamentos, ou sobre educação financeira, sobre investimento, sobre marketing, ler vários tipos de livros, juntar as informações e você construir uma leitura sua. E agora que você já entendeu que você pode sim se tornar um especialista, seja por experiência, por resultado ou por pesquisa, pensa como é que você pode transformar o seu conhecimento em um produto para que você possa vender, para que você possa iniciar um negócio e ter uma renda extra e quem sabe essa renda extra ela se tornar, que é muito provável acontecer, se tornar a sua renda principal, inclusive até te dar uma liberdade financeira. E você pode fazer isso empacotando seu conhecimento em um livro, em um e-book, que é um livro digital, ou em um curso, em consultorias, em mentorias, enfim, tem N formas de você fazer isso. Você pode, por exemplo, ler vários livros sobre algum assunto específico, que seja do seu gosto, que você tenha prazer ou que você tenha até algum conhecimento. Por exemplo, falar sobre relacionamentos. Você pode ler 3 livros de autores diferentes sobre esse tema e você faz uma compilação. Você utiliza as informações para você escrever um livro seu, montar um curso baseado nos 3 livros com o seu ponto de vista. Percebe como que isso pode ser muito mais simples do que a gente imagina? Mas veja, isso aqui é diferente de você se tornar um papagaio do que a grande maioria das pessoas falam, tá? O que eu tô falando aqui não é para você simplesmente pegar algo de alguém, copiar e falar. Ou você ver um vídeo de alguém e fazer exatamente igual o que essa pessoa está fazendo. Ou de você pegar um artigo, um texto, qualquer coisa que seja, você copia, cola, escreve seu nome. Não é bem isso. Você precisa ter ou experiência ou você precisa ter resultado de outras pessoas, baseado nas suas pesquisas. Então agora eu quero estimular você a se tornar um especialista. Se precisar voltar ao vídeo, volte. Responda, complete aquelas frases que eu citei lá no início, para você identificar qual que é o nicho que você vai trabalhar, qual que é o nicho que você vai se tornar um especialista e poder criar o seu próprio negócio
construir um negócio lucrativo, sem investimentos, sem precisar de altos investimentos e que qualquer pessoa, assim como eu, assim como você, tenha a capacidade de construir. E comenta aqui embaixo qual é esse nicho que você identificou para eu saber. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei, dá um like aí, compartilha com pessoas que você se importa, com pessoas que você acredita que precisam ver esse vídeo aqui, entender isso melhor. E eu quero também deixar um recado aqui para você. Toda segunda-feira eu dou aula sobre temas específicos voltados para inteligência emocional e para negócios. São aulas ao vivo, gratuitas, onde eu estou toda segunda-feira às 20 horas respondendo perguntas ao vivo depois da aula. É uma aula que demora em torno de 1 hora e meia, até 2 horas no máximo. Então, para você participar, embaixo aqui na descrição tem um link para você se cadastrar. E por hoje é isso, te vejo nos próximos vídeos ou nas aulas de segunda-feira. Um forte abraço.